Olá, boa noite, irmãos da Igreja Batista Redenção. É um prazer estar aqui com os irmãos. É claro que seria muito melhor se nós estivéssemos ali na igreja, na parada inglesa, 3780, na Taliba Leonel. Mas, infelizmente, por causa do lockdown, a gente teve que ir cada um para sua casa e estamos fazendo esse culto online. E eu estou com essa mensagem de hoje que eu gostaria de transmitir aos irmãos. É um prazer e é sempre uma honra ter o púlpito, né, emprestado do pastor Marcos para que a gente possa admoestar e compartilhar mensagens que vêm da palavra de Deus com os irmãos. Meu nome é Leandro Boer, eu sou um dos evangelistas da igreja. Como os irmãos sabem, nós temos 15 líderes na igreja, nós temos 5 pastores, né, o pastor Marcos Granconato, Robson, o pastor Isaac, pastor Thomas, e o pastor Isaac e o pastor Nicolas. E nós temos 8 diáconos, e nós temos 2 evangelistas. Então, eu sou um dos evangelistas, nós temos o irmão Júlio Souza, que é evangelista da Igreja Batista Redenção aí no Brasil, aqui no Brasil, e eu que também sou evangelista da igreja e estou vivendo nos Estados Unidos há aproximadamente 9 anos. Né? Então me desculpe aí, lá, aqui, eu ainda estou me situando. Eu estou de fato aqui no Brasil durante essa semana, mas infelizmente a gente não pode se ver pessoalmente, e eu estou fazendo isso virtualmente, como se eu estivesse até na minha casa nos Estados Unidos. Mas isso não vai impedir que a gente tenha a palavra de Deus pregada e que ela surta o seu efeito de acordo com a intenção que Deus tem e pela ação do Espírito Santo. Essa pregação que eu tenho para hoje, ela se chama Justiça Terrena e Dispositivos Dados por Deus para Contenção do Mal e Promoção da Justiça em nosso meio, aqui na Terra mesmo. Essa pregação, ela surgiu 2 anos atrás. Na verdade, ela é pregada pela primeira vez agora. Ela surgiu na minha cabeça mais ou menos 2 anos atrás, quando eu estava precisando de auxílio da palavra de Deus para lidar com algumas emoções que estavam no meu coração. Eu estava muito aflito, 2 anos atrás, com alguns acontecimentos com relação à justiça no Brasil, mais especificamente com o STF, o Superior Tribunal Federal, e eu estava muito aflito, meu coração não estava em paz, e eu precisava de auxílio da palavra de Deus para calibrar o meu coração com relação ao que eu posso esperar e como eu posso, como cristão, participar desses mecanismos de justiça, né, que existem aqui. Porque no final das contas, todos nós queremos que a justiça aconteça, mas há uma maneira, e Deus deixou para nós dispositivos, Ele criou esses dispositivos para que o mal não frutifique, para que o mal seja contido e que a gente possa promover a bondade, a paz e, de alguma forma, ter mais tranquilidade e sossego nessa vida que Deus nos deu. No final das contas, nós sabemos que a graça comum, ela pode ser expandida, a graça comum pode ser melhor aproveitada se esses 3 dispositivos que Deus nos deu estiverem bem alinhados e bem executados em nosso meio. Então, é esse o objetivo que eu tenho aqui. Apenas para ilustrar, eu geralmente penso sobre essa pregação aqui, sobre esses 3 elementos, muito frequentemente. Eu tenho uma mesa de jantar na minha casa e ela tem 6 cadeiras. E as 6 cadeiras, elas frequentemente, os pés das cadeiras, eles ficam frouxos. E eu tenho ali pertinho, ali bem pertinho da minha sala, uma chave de fenda bem pequena, que ela é exatamente para o tamanho do parafuso para apertar esses pés das cadeiras. Eu considero essa pregação uma pregação simples, não é sofisticada, não é uma pregação de um teólogo, é uma pregação de uma pessoa que é usuária de teologia, como eu sou como evangelista. Mas tem sido muito útil. Assim como eu pego a minha chavezinha e vou lá e aperto os pés das cadeiras que me incomodam tanto, e dura apenas 30 segundos. Eu vou lá, pego a chavinha, aperto os pés das cadeiras para eu poder me sentar e me sentir um pouco melhor ali à mesa. Eu acredito que essa pregação vai servir como essa pequena chave de fenda para você, e aí é fácil lembrar desses 3 elementos com o passar dos tempos, e você vai recalibrando o seu próprio coração, a sua alma, com relação ao que Deus espera da justiça aqui na Terra. Então vamos começar aqui com a nossa pregação.
O que nós temos no próximo slide é uma pirâmide. E essa pirâmide ela exemplifica os 3 elementos que nós vamos abordar aqui. O primeiro elemento é a consciência. Eu coloquei na base porque no Brasil nós temos aproximadamente 210 milhões de pessoas, né, contando adultos e crianças, todo mundo aqui, 210 milhões de pessoas. E todo mundo tem uma consciência. Ela pode não estar funcional, ela pode não estar alinhada com a palavra de Deus, mas todos têm uma consciência. Em segundo lugar, nós temos a família. A família é outro elemento, é outro dispositivo para a contenção do mal e promoção da justiça. Poucas pessoas lembram disso, mas ela é fundamental. E se nós soubéssemos o quanto a família é importante, talvez nós investiríamos mais na estabilidade da família, de acordo com a palavra de Deus, porque isso provavelmente esvaziaria os tribunais de justiça no futuro. E o terceiro elemento que nós temos para a promoção da justiça, contenção do mal e proteção dos bons é o governo. Isso assusta um pouco as pessoas, porque as pessoas têm opiniões muito diversas a respeito do governo, o que é um bom governo, o que é um mau governo, mas o governo instituído, que é instituído por Deus, ele tem esse papel, ele pode conter o mal, proteger o bom, proteger a bondade, trazer paz e sossego para todos aqui. Consciência é onde a gente vai começar. O problema é que essas 3 esferas de execução de justiça e contenção do mal, elas estão interligadas. Obviamente, todo mundo que está no governo veio de uma família, e todo mundo que veio de uma família tem consciência. Então, todo mundo ali, todo mundo que está na família, está no governo, tem consciência, por assim dizer. Então, tudo isso é muito embrincado. E toda vez que nós temos um bom encadeamento da consciência, família, governo, dentro de um lugar, dentro de um país, dentro de qualquer lugar que você tenha em mente, isso tende a promover a paz e o sossego. No entanto, quando essa pirâmide, né, essas 3 esferas falham continuamente e consistentemente, nós nos aproximamos muito rapidamente de um conceito filosófico chamado niilismo, ou seja, a completa anulação dos valores. É uma corrente filosófica destrutiva. Ou seja, se nós não mantivermos isso daqui perfeitamente ajustado, a nossa sociedade vai chegar a pontos nihilistas. E não é difícil encontrar traços nihilistas já na nossa sociedade hoje, com completa relativização dos valores, pessoas completamente frustradas com relação aos valores e costumes e tradições que preservam a paz, pessoas extremamente desanimadas com a própria perspectiva do que a vida reserva para eles, mas infelizmente é isso que tem acontecido. E tudo isso acontece num contexto ainda que é mais desafiador, porque nós sabemos que o pecado, ele entrou no mundo. Em Gênesis 3, a gente vê a queda do ser humano, a gente vê a queda, a desobediência, e desde então, o coração humano, ele é inclinado para o mal. E aí, ao mesmo tempo, Deus nos dá 3 dispositivos para conter o mal, que são executados por pessoas que têm o seu coração pecaminoso. Mesmo sendo crentes, nós pecamos e ainda falhamos. Então veja que interessante, nós temos pessoas más, recebemos um dispositivo para conter a maldade que entrou no mundo, mas podemos falhar, inclusive, na execução daquilo, mas isso não impediu que Deus desse para nós. Olha só o que o texto diz, por exemplo, aqui a gente tem um trecho da palavra de Deus em Romanos 3. Está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, não há exceção. E juntamente se fizeram o quê? Inúteis. Há uma inutilidade universal nessa humanidade. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. E assim, mesmo assim, Deus nos deu dispositivos pela graça comum para que nós não entrássemos em completa rota de destruição e niilismo aqui. Então Deus tem preservado muito do que sobrou e do que existe ainda hoje de paz é por causa dessas 3 esferas. A sua garganta é um sepulcro aberto.
Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Meu Deus! Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E olha só o que o texto diz ainda na palavra de Deus. A gente vê, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo-os, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Isso está em Jeremias 17, nos versículos 9 e 10. Então vamos para o primeiro elemento, que é a consciência. A consciência é um dispositivo dado por Deus na criação. Isso é exclusivo dos seres humanos. Deus não deu consciência para os animais. Isso é algo dotado para os seres humanos. Nós que somos a imagem e semelhança dele. E se alguém quer falar que a consciência é uma espécie de sexto sentido, sim, é até a base bíblica para isso. Não no sentido metafísico, esotérico, que algumas pessoas têm sobre sexto sentido. Isso é tudo baboseira, isso é tudo besteira que as pessoas criam. Mas Deus embutiu, sim, no nosso coração uma noção do que é certo e errado. Então você tem aí a figura de um homem e tem uma bússola na cabeça dele. O problema é que se você eu tinha uma bússola quando era pequeno, e aí eu notei que aquela bússola não funcionava. Por quê? Porque quando eu ganhei aquela bússola, ela não estava funcionando adequadamente, ela não apontava para o norte. Então o que me adianta ter uma bússola nas minhas mãos se ela não aponta para o norte? Ela tem que estar realmente ajustada para o norte de Deus. E aí a gente vai fazer a execução correta da consciência. A consciência, meus irmãos, é um dos dispositivos mais poderosos que existem. Poderosíssimo. Deus colocou isso e pessoas, apenas com a sua consciência, podem fazer coisas extraordinárias. E realço agora, sozinhas. É muito importante a gente lembrar isso. A consciência do crente, a consciência daquele que é do homem, o homem e a mulher de Deus, ela não tem medo de ficar sozinha. A consciência da pessoa que serve a Deus, ela não olha para os lados. Quem está comigo fazendo isso? Ela não vai no website, ou na internet, ou no Facebook. Ela não vai lá procurar outras pessoas que estejam fazendo a mesma coisa apenas para dar um alento para o seu coração. Porque é isso que a consciência do pecado faz. Ela procura parceiros. Ela nunca age sozinha. Ela gosta de parças, ela gosta de gente do lado dela, e aí eles vão e fazem tudo o que tem que fazer. A consciência cristã não, ela não tem medo de ficar sozinha, e frequentemente Deus a deixa sozinha para fazer a sua execução. Ela não olha para os lados, ela olha para cima, ela olha para Deus, e ela diz, eu não posso ir contra a minha consciência, porque o meu Deus pede isso de mim. Então isso é importante, um sexto sentido poderosíssimo. E nós vamos ver hoje um exemplo de uma pessoa que moveu o mundo, claro, acabou martirizado, mas pelo poder da sua consciência que estava embebida, encharcada na palavra de Deus e no dever que deveria acontecer. Olha só o que acontece aqui. Em Romanos 2, o apóstolo Paulo, sem dizer essas palavras, esse sentido, ele diz para nós o que é esse tal sexto sentido que está no nosso coração, do que é certo e errado. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Porque quando os gentios, que não têm a lei mosaica, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei para si mesmos, são lei. Olha só, aqui em azul. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Deus colocou esse dispositivo no nosso coração. Todos nós temos esse dispositivo. E é por isso que no julgamento de Deus,
Não importa se você foi apresentado à lei de Deus ou não. Porque Deus fala, se você foi apresentado à lei de Deus, eu vou usar essa lei para julgá-lo. E se você não teve essa lei apresentada, isso pouco importa, porque esse dispositivo é tão poderoso que ele é usado no tribunal de Deus. É isso que está no seu coração, essa noção de que você sabe de que algo está certo ou errado, vai ser usado contra você. Então você vai ser julgado sem lei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, é muito interessante a gente perceber como Deus traz a noção de justiça para nós. E como essa bússola interna, ela é importantíssima, inclusive como uma testemunha contra os nossos próprios atos diante de Deus. Continuando, a perversão da consciência. E isso é fácil. Se você já assistiu televisão, gosta de filmes, Pastor Marcos gosta de filmes de crimes, né, policiais. Se você assiste filmes policiais, frequentemente vai ter uma pessoa lá que é um psicopata, né, sempre um psicopata, ou um sociopata. Muitas vezes eles não falam sociopata, mas tem muitos sociopatas como os personagens desses filmes. E aí é uma diferença bem interessante dentro da psicologia forense, porque o psicopata é basicamente definido com base na consciência. Como é que as pessoas dizem que a pessoa psicopata é? Ela não tem consciência, é uma consciência completamente cauterizada. Tanto que as pessoas definem uma pessoa psicopata como uma pessoa fria, uma pedra de gelo. E aí o sociopata, qual que é a diferenciação do sociopata? É também com base na consciência. O sociopata, ele tem um pouco mais de consciência, ela o acusa, no entanto, ele faz a mesma coisa que o psicopata faz. Ele sente um pouquinho de culpa, mas ele ainda faz aquilo. Tanto que às vezes as pessoas dizem que o sociopata é uma pessoa de cabeça quente. E a pessoa que é o psicopata é uma pessoa de cabeça fria, de personalidade fria. Mas ambos fazem o mal. A única diferença é que o sociopata vai ter um pouquinho mais de consciência. E a consciência é altamente pervertida. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que as três esferas de mecanismo, esses três dispositivos para a contenção do mal, eles foram dados por Deus e, obviamente, ele vai querer atacar a consciência, a família e o governo. E ele começa pela consciência, porque ele já sabe que ela é deficiente e nós mesmos, sem ele, tirando férias, podemos perverter a nossa consciência. Olha só o que o texto bíblico diz para nós. Em 1 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só, uma consciência pervertida é terreno fértil para escutar doutrinas de demônios. A doutrina de demônio ela não precede a consciência. Olha só, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Tudo isso anda muito junto. As pessoas hipócritas que mentem, que transmitem doutrinas diabólicas, elas promovem e encontram numa consciência pervertida um terreno muito fértil. E aí a gente tem alguns exemplos, inclusive, de algumas seitas que existem no Brasil, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, aqui você pode ver, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Ora, o que nós estamos dizendo aqui, com essa digressão, por exemplo, entre os adventistas do sétimo dia, é que há uma perversão da consciência. A perversão da consciência é terreno fértil para essa seita diabólica que vem espalhando esse tipo de coisa, com abstinência dos alimentos, não pode comer isso, não pode comer aquilo, guardar o sábado, e tudo isso que a gente sabe. Vamos continuar aqui. Isaías 5, um dos versículos que parecem, que poderiam estar acho que no cabeçalho de qualquer jornal. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo, tudo elevado a -1. Na linguagem matemática, tudo invertido. Está tudo invertido aqui.
O que é bom, a pessoa diz que é mal. O que é bom, o que é mal, a pessoa diz que é bem. Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Através da perversão da consciência. Ao invés da bússola estar apontando para o norte, aquela parte, a vermelhinha que deveria apontar para o norte, ela está apontando para o sul. É exatamente o oposto. E ao invés de você chegar no norte, você vai chegar no sul, seguindo aquela bússola. Então é isso que a gente tem aqui, que acontece com a nossa, esse poderosíssimo dispositivo. E olha só, Mateus, próprio Jesus falando, Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. Nosso Senhor Jesus diz: mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Consciência, é dali que vai sair tudo o que o Senhor Jesus diz que sai do ser humano e que o contamina. Então vamos seguir aqui em frente, e para nós termos uma ideia do que a consciência pode fazer do aspecto positivo, gostaria de compartilhar com os irmãos a história de William Tyndale. William Tyndale é um homem que nasceu em 1494 num pequeno vilarejo na Inglaterra, e ele foi martirizado no ano 1536. Ele foi enforcado e queimado. Como ele era um scholar, como eles diziam, eles eram um acadêmico, um professor de faculdade, ele não foi queimado vivo. Ele foi primeiro enforcado. Isso foi como se diz, ensino superior. Então ele tinha um tal de ensino superior, então em vez de ter a cela especial, ok, nós te damos o privilégio de ser enforcado antes de ser queimado. E obviamente ele foi martirizado. Então não estou dizendo que uma coisa é melhor do que a outra, ele morreu defendendo a fé. Mas a consciência desse homem o acompanhou muito poderosamente, porque ele estava muito consciente, ele foi influenciado pelos escritos de Martinho Lutero, por John Wycliffe, e ele sabia que aquilo que estava acontecendo na Inglaterra não era bom. Em primeiro lugar, tinha um problema na Inglaterra. A Inglaterra tinha pessoas analfabetas, não tinha educação, o governo deveria dar isso, mas não dava, não eram outros tempos. E além disso, aqueles que podiam, que sabiam ler, não tinham a palavra de Deus, a Bíblia, traduzida para o inglês. E foi isso que esse homem fez. A consciência dele o impulsionou para fazer o que Martinho Lutero fez, traduzir a Bíblia para o alemão. E ele falou, não, eu vou fazer a mesma coisa, eu preciso fazer isso. Eu vou traduzir a palavra de Deus para o inglês. E ele, inclusive, usa expressões do dia a dia na sua tradução para que aquilo conecte mais facilmente com o entendimento das pessoas. Muito hábil na tradução da Bíblia para aquele tempo. E aí o que aconteceu? A sua consciência o impulsionou para isso e ele acabou incorrendo numa pena capital, porque traduzir a Bíblia naquele tempo era pedir para morrer. Você iria ser morto, não era, porque, como o pessoal diz, informação é poder. Não poder colocar a informação na mão do povo. Ele teve que fugir da Inglaterra e ele se alojou na Bélgica, na região da Antuérpia, e lá ficou muito tempo. E não parou, porque essa consciência falou, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu povo. A prensa, ainda que artesanal, já existia, e eles começaram a traduzir a Bíblia e fazer a prensagem dessas Bíblias. Eles prensaram mais ou menos 18 mil Bíblias. E aí eles começaram a contrabandear essas Bíblias para dentro da Inglaterra, ele ficando ali na Bélgica. E aí dessas 18 mil Bíblias, elas começaram a chegar na mão do povo. E aqueles que sabiam ler, começaram a ter os seus olhos abertos. Poxa, é isso que nós precisamos entender. Esse o evangelho que salva. E olha só o que aconteceu. Uma implacável perseguição aconteceu. Thomas More foi o seu grande nêmesis, um grande inimigo dele, começou a perseguir e queimar todas as Bíblias. Eles foram tão bem-sucedidos na perseguição que eles, das 18 mil Bíblias, eles conseguiram queimar 17.998. Ou seja, só sobraram 2 Bíblias. 2 Bíblias daquela primeira edição que eles fizeram, não a primeira edição, de toda daquela sequência de prensagem de Bíblias, né, de impressão de Bíblias que eles mandavam ali para a Inglaterra. E as pessoas continuaram querendo achá-lo. E aí falavam, olha, William, você pode volta para a Inglaterra, porque o rei Henrique VIII, ele leu a Bíblia, e ele viu lá que você falou que todo poder vem dado por Deus, Romanos 13, ele gostou daquilo. E tem um impasse entre ele e o Papa, mas ele gostou, porque você no texto bíblico não está falando de Papa,
está falando de Pedro, mas não está falando dessa sequência toda de transmissão de poder. Eu acho que isso aí é bom para você. E aí o que o William fez? A consciência de William Tyndale veio de novo piscando. Falou, o problema é que se eu voltar para lá, a minha consciência não vai deixar que eu aprove o divórcio de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho como fazer isso. E, então, pela segunda vez, a consciência desse homem, sozinho, o impulsionou a não retornar para sua terra natal, mas ficar alojado na Bélgica, continuando foragido, traduzindo. E um terceiro momento em que sua consciência pesou muito e que foi importante para a vida desse homem, quando ele foi capturado, e quando as pessoas começaram a questionar sobre a sua tradução, ele disse que a consciência dele o preservava a ser fiel à Escritura, que toda palavra e cada sílaba, ele diz, eu prestarei contas de cada sílaba que eu traduzi na palavra de Deus, e a minha consciência precisa estar limpa. E até o final, quando ele chegou ali na estaca, né, ali no palanque para ser enforcado, ele orou e gritou, Senhor Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra. Foi isso que ele falou, impulsionado pela sua consciência, que deveria mostrar o caminho correto e interceder por aqueles que estão em autoridade. Deus não abriu os olhos do rei da Inglaterra naquele momento. Ele foi enforcado, foi colocado na estaca e foi queimado, em 1536. Mas 11 anos depois, Deus ouviu a oração da consciência de William Tyndale. E 11 anos depois, em cada recôndito da Inglaterra, em cada pequena igreja da comunidade, tinha que haver uma igreja, uma Bíblia traduzida por William Tyndale, acessível ao povo que soubesse ler. Deus ouviu a oração desse homem, que apelou para a sua consciência várias vezes. Vamos para o segundo dispositivo para a tradução, para a contenção do mal. O segundo dispositivo que nós temos é a família. E como isso é atacado hoje? Como isso é totalmente desbalanceado e disfuncional? Se nós soubéssemos quanto uma família pode fazer de efeito e desafogar os tribunais do nosso país, nós investiríamos mais na nossa própria família, nós investiríamos mais em nossas igrejas, a educação e discipulado das famílias como um todo. É por isso que nós temos na nossa igreja 5 pastores. E um dos pastores é o pastor Robson. E qual é o foco do pastor Robson? Famílias. E por que isso? Porque alguém diz, porque a gente leu no livro? Não, porque a palavra de Deus diz que a família é importante. É por isso que há essa decisão do pastor Marcos Granconato em ter uma pessoa dedicada para o ensino, discipulado e pastoreio das famílias aqui da igreja. Então nunca falta. O pessoal fala, mas vocês têm 5 pastores, não é demais? Não. O trabalho é enorme. Se você realmente quer entregar com excelência cada dispositivo para a contenção do mal, cada dispositivo para a promoção da justiça e crescimento da família, de uma sociedade forte, é óbvio que você precisa ter uma pessoa dedicada para isso. E a gente tem o privilégio de ter Deus trazido para o nosso meio. Esse homem que veio do meio pentecostal, e hoje é um dos pastores, um dos grandes líderes que a gente tem aqui na nossa igreja nos ajudando. A família é muito importante. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para dizer isso. E isso vem de longa data. Olha lá, Deuteronômio 6, de 4 a 9, famoso texto de Deuteronômio. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso é tão verdadeiro, que se você for na casa de um judeu, e ele for um judeu ortodoxo, ele vai ter na porta da casa, quando você chegar para visitá-lo, o mezuzá.
O mezuzah é exatamente essas palavras que ficam grudadinhas ali. É muito bonito, até um objeto de decoração, tem de vários tipos. E você pode até colocar no Google para você ver os tipos de mezuzah, M-E-Z-U-Z-A-H, mezuzah. E aí você pode ver o quão literalmente os judeus levavam isso a sério. E olha só que interessante a proximidade. Eu gosto dessas palavras-chave que são mais vizinhas, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí você vê toda essa explicação e essa orientação para a família. Aí você vê quão próximo é executar tudo isso para a educação da sua família está com o amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Se você está em dúvida em como fazer isso, amarás o teu Deus de todo o coração, está aqui uma dica que já está no texto. Começa pela sua família. Se você quer realmente amar a Deus, começa com a educação, com o discipulado, com a promoção da justiça, com a calibração da consciência dos seus filhos. Elas já estão sendo atacadas a todos os dias pela internet, pelas coisas que são colocadas na mídia. Vocês têm que calibrar, nós temos que calibrar a nossa consciência, calibrar a consciência dos nossos filhos. E aí, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê livros como Provérbios, e aqui fica a dica, se você ainda não leu os comentários de Provérbios feitos pelo pastor Thomas Tronco, está perdendo tempo. Fantástico comentário. Se você vai lá em Provérbios do capítulo 2 até o capítulo 7, sabe como começa cada parágrafo? Filho meu. Aí continua lá a calibração da consciência. Aí vai para o outro versículo. Filho meu, filho meu, filho meu. E sempre a orientação. O que em Provérbios está fazendo? Calibração da família através da calibração da consciência. Então é por isso que nós encontramos isso. E há vários outros textos que falam especificamente sobre isso. Você tem, por exemplo, que não está só apenas entre o capítulo 2 e 7, você tem, por exemplo, Provérbios 19, 18, Provérbios 22, 15, os irmãos podem depois anotar e atrás, Provérbios 23, 13 e Provérbios 29, 15, que ainda fala, não vai envergonhar sua mãe. É interessante como também Provérbios traz e eleva o papel da mãe como disciplinadora, como uma pessoa que carrega essa responsabilidade de preservação da justiça, que não vai apenas achar o espaço dentro da própria família, mas vai achar sua saída para a sociedade. É muito importante isso que a gente tem aqui. E seguindo em frente, a gente tem, por exemplo, em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo dizendo: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Veja que interessante. É para substituir. Em vez de ficar irando seus filhos, substitua isso pela criar na doutrina e admoestação do Senhor. Mas, para criar na doutrina de uma estação do Senhor, nós temos que aprender nós mesmos na doutrina e admoestação do Senhor. Ninguém transfere aquilo que não tem. Então, pais, mãe e pai que estão me escutando, você não vai transmitir nada para os seus filhos se você não tiver isso para você mesmo. E outra coisa, o texto aqui não está falando, levai os seus filhos para a escola dominical, onde eles vão aprender a doutrina de uma estação do Senhor. Apesar disso acontecer, isso não é o que o texto está dizendo. A responsabilidade primordial e primária é do pai e da mãe. É essa pessoa, é esse o casal que deve trazer essa doutrina para os filhos. E eu gostaria de exemplificar aqui com 2 exemplos da história de como a família é importantíssima. Richard Baxter. Richard Baxter é um puritano inglês, nascido em 1615 e morreu em 1691. Olha só o que esse puritano diz. Só para exemplificar para os irmãos, isso veio de um livro muito interessante, um livro curto, não tem em português ainda, mas se você sabe ler em inglês ou puder ter alguém que possa traduzir, é um livro bem curtinho, ele chama Culto Doméstico, e ele é de um autor chamado Donald Whitney.
E esse livro tem um capítulo que fala só sobre a história da igreja e como esse dispositivo da família ele era executado. E olha só o que Richard Baxter falava sobre o papel da família como dispositivo. Isso aqui é palavras dele, tá? Vocês estão vendo aqui em colchetes. Apelo de bom grado à experiência de todas as famílias sagradas do mundo. Está falando com todo mundo, hein? Está falando com a gente também. Quem já usou desses deveres com seriedade não encontrou os benefícios. Ele está falando quem usou os deveres de fazer culto doméstico, de ensinar suas crianças no caminho do Senhor. Só para exemplificar, nesse tempo, as pessoas eram disciplinadas na igreja se não houvesse culto doméstico. Olha só o nível. Você podia ir na igreja todo domingo, levar seus filhos, mas se houvesse a denúncia de que você não estivesse fazendo culto doméstico, ensinando seus filhos na doutrina do Senhor em casa, fora da igreja, isso era o suficiente para uma comunidade puritana executar a disciplina bíblica. Bastante ofensivo para algumas pessoas no dia de hoje, mas esse era o padrão que esses irmãos tinham no passado. Que famílias são essas nas quais prosperam a graça e a mente celestial, senão aquelas que usam esses deveres? Compare, olha só o pensamento empírico dele. Olha o pensamento científico. Compare em todas as suas vilas, cidades, as famílias que leem as escrituras, oram e louvam a Deus, com aquelas que não o fazem, e veja a diferença. Quais delas abundam mais com impiedade, juramentos, maldições, injúrias, embriaguez, prostituições e mundanismo? E as que abundam em fé, paciência, temperança, caridade, arrependimento e esperança. A controvérsia não é difícil de decidir, porque até naquele tempo tinha gente que falava que isso não servia para nada e que criavam pelo em ovo, que criavam esses fake news de que ensinar crianças em casa não realmente tinha um efeito para o longo prazo e para a promoção da justiça. Ele diz, a controvérsia não é difícil de decidir. Ele praticamente está dizendo, quer que eu desenhe para você entender? Porque é isso que ele está falando aqui. Vamos seguir em frente. Matthew Henry, um comentarista bíblico, todo teólogo, 5 pastores conhecem, porque esse cara é famoso no meio teológico, comentarista de grosso calibre, de tanto o Antigo Testamento, Novo Testamento. Quem faz teologia, eu não sou teólogo, eu sou usuário de teologia, todo mundo que é teólogo conhece ele. E eu muitas vezes leio Matthew Henry, o que ele tem para dizer sobre algum texto, muito sábio, muito bom, muito perspicaz. Eu acredito que os pastores da igreja frequentemente usam como recursos para os seus estudos Matthew Henry. E olha só o que o Matthew falou aqui. Né? Vamos checar o que está falando aqui. Na verdade, é um biógrafo dele, que nasceu uns 50 anos depois e escreveu sobre ele. Olha só o que ele fala. A conduta de Matthew em sua família foi em grande parte regulada pelo exemplo de seu pai piedoso. Olha só o encadeamento de família para família. Olha o efeito geracional. O pai era piedoso, passou para o Matthew. Ou cuja casa aqueles que tinham acesso a ela estavam prontos para dizer: esta não é outra senão a casa de Deus e o portão do céu. Paremos por aí. Quantas vezes a gente já viu casas por aí que você disse, aquela casa é o portão do inferno. Aquela casa é um inferno, não entre lá, é uma confusão. Você fica lá 15 minutos, você sai drenado de energia, você não consegue nem, você sai até tonto, meio cabisbaixo, totalmente deprimido quando você vai naquela casa, porque é um clima de guerra. Mas nesse caso ele fala, esta não é outra senão a casa de Deus e o portão do céu. Então isso é um desafio para nós, né? Será que a minha família, a minha casa pode ser descrita como portão do céu? Né? Isso é algo interessante. Matthew foi constante na adoração a Deus em sua família, de manhã e à noite. Tem gente que sofre para fazer uma vez por semana, ele fazia 2 vezes ao dia, que nada se sofreu para impedir. Ele nunca foi entediante. Olha que interessante, né? A gente acha que vai ensinar para a criança em casa ou para a própria esposa, tem que ser uma coisa meia boca ali, devagar, não está realmente, né, não tem aquele preparo todo. Mas não, ele investia, ele não era entediante, mas sempre cheio e abrangente, realizando muito em pouco tempo. Quando todo se acabou, seus filhos vieram a ele para sua bênção, que ele dava com solenidade e carinho.
E aí é palavras dele: transformai as vossas famílias em pequenas igrejas. E escreveu ele: se, portanto, as nossas casas são casas do Senhor, devemos, por isso, amar o lar, reconhecendo que a nossa devoção diária é o mais doce dos prazeres diários e o culto da nossa família, o mais valioso do conforto de nossa família. Uma igreja em casa será um bom legado, não será uma boa. Não, desculpa. Uma igreja em casa será um bom legado. Não, será uma boa herança para ser deixada para seus filhos depois de você. Então veja aqui o efeito de encadeamento. Recebeu do pai e queria passar para gerações. Eu queria saber hoje como é que estão a descendência do Matthew Henry. Não conheço ninguém, mas eu adoraria saber se isso realmente se persistiu e foi preservado na família dele. Mas veja o papel que ele teve ali com a sua família. E o terceiro dispositivo para a contenção da impiedade, da maldade, é o governo. Eu coloquei aqui de propósito, né, o Superior Tribunal Federal de Justiça, que eu acho que hoje é o que mais se fala aqui no Brasil, todo mundo bastante, né, ou angustiado, ou apoia, ou a maioria das pessoas que conversam não está muito feliz. Então, vamos ver aqui, mas isso é um mecanismo da justiça. E olha só que interessante, ali a gente tem a estátua com uma espada à mão. Será que a espada está sendo usada de maneira correta? Será que a justiça no Brasil está realmente punindo o mal e protegendo os bons? Vamos ver o que o texto diz sobre isso. O texto bíblico diz, em 1 Pedro, no capítulo 2, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. É uma duplação, castiga o mal e louva quem faz o bem. Tem que acontecer as duas coisas. Não pode ser apenas parcial. Eu falo apenas bem daqueles que fazem o bem. Eu tenho que também castigar o mal. E a gente tem que tomar cuidado, porque hoje tem surgido uma espécie de governante que ele, na tentativa de manter as aparências, ele só fala o lado positivo, ele só louva os que fazem o bem, mas ele não traz consigo o castigo dos malfeitores, porque é muito pesado. Não, o texto bíblico coloca os dois elementos. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. E eu amo essa última parte do versículo, que você pode até colocar como assinatura no seu cartão de visitas. Honrai a todos, amai a fraternidade, ou amai os irmãos. Temei a Deus e honrai ao rei. É completo essa frase, e eu chamo isso de lema. É um lema dos homens. Inclusive, alguns anos atrás, quando eu estive na igreja, a gente fez o estudo com o Remar, que é o grupo masculino da igreja, e eu terminei com esse versículo aqui. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Continuando, olha só o que o texto diz. Romanos 13, uma verdadeira explicação desse ministério. Isso é ordenado por Deus, isso é um ministério. Tem os pastores e tem o governo aqui. Olha só como eles elevam o papel do governo, a posição de ministro de Deus. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade, poder, que não venha de Deus. E as potestades que já foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Começou a complicar aqui, hein? Eu já resistir a Deus, estou falando de desobediência a Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Você já escutou que a vingança pertence ao Senhor? Sabe quando Deus a delega para alguém? Aqui, para os ministros, para os magistrados.
quando a vingança pertence ao Senhor, e muitas vezes ele a delega para o governo executar. E muitas vezes a vingança de Deus não vem porque nós falhamos, como nesse dispositivo do governo. E é importante que nós oremos para os nossos magistrados, para os nossos governantes, para que eles executem essa vingança de Deus, para que eles executem da maneira correta como Deus desenhou tudo isso. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Olha a consciência voltando aqui. E veja bem como isso volta para os exemplos que a gente disse aqui, inclusive de William Tyndale. Por essa razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. O que sobrou fora dessa lista aqui? Tributo, imposto, temor, honra, não sobrou nada de fora. Se você olhar para você como cidadão, não há nada que você possa dar para o governo que ficou fora daqui. Tudo foi, e até a honra, a maneira como nós olhamos aquilo. E como nós podemos servir esse governo? Orando por essa nação, orando para que os corações dessas pessoas sejam calibrados, estejam inclinados para fazer o bem. E seguindo em frente, olha só o que nós temos em 1 Timóteo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Qual o problema de ter uma vida quieta e sossegada, em paz, em toda piedade e honestidade? Para que isso realmente se perfaça, nós precisamos fazer também a nossa parte e orar por essas pessoas que Deus colocou sobre nós para que fizessem o seu papel de governança, para que punam o mal e para que louvem aqueles que fazem o bem. Para que esses dois componentes, esses dois pilares da vida do governo estejam ali mais límpidos, mais claros para todos nós. E por que não terminar com uma ilustração de alguém que fez uma boa conciliação do que é política e cristianismo. Eu vou terminar esse terceiro dispositivo com a vida de Abraham Kuyper. É um holandês, nascido em 1837, e ele morreu em 1920, mas ele foi o primeiro ministro da Holanda entre os anos de 1901 e 1905. Esse senhor tem uma história interessantíssima. O pai dele era pastor. O pai dele, ele nasceu num lar cristão. No entanto, embora o pai fosse sério, quando ele foi para a faculdade de teologia, começou a estudar, ele se lembra, e ele diz isso na sua biografia, que ele se arrepende com lágrimas nos olhos, quando ele se lembra que numa aula em que os seminários estavam se tornando liberais, um professor se levantou e falou: eu renuncio à ressurreição de Jesus Cristo. E ele, com lágrimas, disse que ele estava entre os alunos batendo palma e vibrando, e falou: esse homem tem visão, eu renuncio aos milagres da Bíblia, esse não existe, incluindo a ressurreição de Jesus Cristo. E ele batendo palma. Ele terminou a sua faculdade e ele foi ordenado pastor, acredite se quiser, e ele foi cuidar de uma pequena igreja ali na Holanda. E para sua surpresa, aquela igreja tinha crentes, como deveria ter, porque Deus preserva os seus. E aí, pelo trabalho dos membros da igreja, pela pregação ou contra-pregação dos membros da igreja, especialmente uma jovem, uma jovem que não aceitava o que ele pregava e começou a contra-pregar ou contra-discipulá-lo, seja lá, nem sei se existe essa expressão. Ele veio a conhecer o Senhor Jesus e se converteu, se tornando um pastor de grosso calibre. E hoje ele é conhecido como um dos nomes mais importantes do calvinismo ou do neocalvinismo no mundo. E a partir dali, da sua conversão,
ele não era crente, estava pastoreando. A sua congregação orava e o admoestá-la. Ao invés de expulsá-lo, evangelizaram o Abraham Kuyper e ele chegou a Cristo. E aí ele sentiu no seu coração, que a sua consciência, que ele poderia trabalhar na política. E começou também a escrever muito na área de teologia. Ao ponto de Martin Lloyd Jones, quando ele relata o que Abraham Kuyper ele diz: a obra desse homem é o maior monumento de oposição a tudo o que a Revolução Francesa encerra. A Revolução Francesa, no século XVIII, acabou com o mundo. Aquilo que saiu da Revolução Francesa destruiu a religião. Era para acabar completamente com a religião. E muito do que nós vemos hoje são heranças da Revolução Francesa. E esse homem é tido como a maior obra contra tudo que encerra, tudo que a Revolução Francesa diz, ou apregoa por aí, e continua achando muitos solos férteis para suas ideias. Então, isso é o que Martin Lloyd Jones diz para ele. E ele diz, palavras dele, evitar a política não é nem cristão e nem ético. Ele fala, se você está evitando, deixa para lá, isso não é comigo, religião, política não se discute, ele diz, isso não é palavra de cristão. Cristão tem que discutir política, tem que trabalhar com relação à política, e se Deus abrir uma porta, como abriu para ele, para trabalhar a política, ele deve continuar. E não abriu na primeira vez, porque ele concorreu à eleição por 2 vezes, e só na terceira vez é que ele conseguiu realmente entrar na carreira política. E ele continuou trabalhando ali, e numa época, olha só, ele nasceu em 1837, lembra quando foi aqui no Brasil a abolição da escravidão? O mundo no século XIX estava ainda com esse aspecto da escravidão. Você acha que os direitos dos trabalhadores, o bem-estar social, era algo assim muito prioritário? Não era. E ele trabalhou muito para melhor qualidade dos trabalhadores, mais equidade, mais oportunidade para todas as pessoas, inclusive trazendo elementos da vida cristã. Esse homem, quando chegou num púlpito uma vez, já como ministro de Deus, ele tirou do seu bolsinho ali um pequeno testamento e leu Tiago 5. Tiago 5, para um monte de pessoas que eram ricas e governantes e poderosos. Os caras quase caíram da cadeira, quando ele leu Tiago 5, quando Deus emite ali advertências severas contra o rico e os poderosos que agem com injustiça. E ele fala, vocês estão impressionados? Vocês poderiam até ignorar se fosse eu que escrevi isso aqui. Mas ele diz, foi o Senhor Jesus, é Deus, isso nasceu na mente de Deus. E é por isso que eu estou lendo para vocês, porque nós temos que nos voltar para isso. E ele usou toda essa energia, toda essa paixão pela palavra de Deus, imbuído por sua consciência para fazer o seu trabalho. E olha só o que é dito sobre esse homem no seu trabalho. Sendo um texto que foi tirado de Política Cristã de acordo com Abraham Kuyper, é um texto da Universidade de Calgary, de um artigo que foi publicado de um estudioso da vida desse homem. E olha, eu tirei esse texto aqui para ler para os irmãos. A humanidade, Kuyper argumenta, é organicamente relacionada pelo sangue, de modo que existe uma humanidade em todos os tempos. Então ele vai lá com bastante tranquilidade para Adão e Eva. Você vê nitidamente ele indo aqui não para o conceito liberal de teologia, mas indo para a literalidade de Adão e Eva. Mas por causa do pecado e da queda, a unidade original do homem foi quebrada e a vida política tornou-se uma necessidade. Não tivesse havido queda, não teria havido necessidade de estabelecimento das estruturas do Estado. Em vez disso, todos os homens seriam governados por meio de relacionamentos familiares. Assim, a política e o Estado são desenvolvimentos não naturais na história humana, sendo o Estado uma estrutura mecânica imposta às relações orgânicas naturais que unem os homens. E aqui a frase do Kuyper, Deus instituiu magistrados por causa do pecado. É exatamente isso que a gente está falando aqui. É um dos 3 dispositivos que Deus criou para que a gente não se destruísse aqui na Terra, para que a justiça fosse preservada. Portanto,
Do ponto de vista da criação original de Deus, o Estado não deveria existir, mas à luz da queda, ele deve existir para conter o mal e tornar tolerável a vida em um mundo decaído. Note bem, não estou falando que a vida vai ser um mar de rosas, é para que a vida se torne tolerável em um mundo decaído. Então é isso que nós temos aqui nesse exemplo de Abraham Kuyper, em que concilia muito bem governo, política e cristianismo. Com isso, nós terminamos aqui essa pregação, mas eu gostaria de dar um bônus para os irmãos. Então tem 3 aqui dispositivos. O dispositivo que é a consciência, um dispositivo que é a família e tem um dispositivo que é o governo. Nós falamos sobre os 3 aqui e como eles são importantes e como nós interagimos em cada um deles. No entanto, há um bônus que está em Apocalipse capítulo 20. A gente não pode esquecer que haverá um governo aqui na Terra do próprio Senhor Jesus Cristo, no reino milenar. E aí você pode ver isso lá em Apocalipse 20. Eu não coloquei aqui, porque isso é uma parte da história que é específica para esse finalzinho. Mas nós não podemos nos esquecer que quem nos deu esses dispositivos virá aqui e executará esses dispositivos. E ele trabalhará e não falhará como nós falhamos. Essa pessoa que criou os dispositivos ama a justiça e executará a justiça e nos dá todos os dias a oportunidade, para quem não é ainda do Senhor, a oportunidade de fazer para si a justiça. Porque ele puniu em justiça o seu Filho Jesus Cristo para que você fosse considerado justo. Você pode chegar diante do tribunal de Deus um dia, por mais pecados que você tenha, como todos nós temos, e ser considerado absolvido, porque Jesus foi punido no seu lugar. Porque Deus descarregou a sua ira sobre Jesus Cristo. E aí nós podemos chegar diante desse supremo juiz e estender as nossas mãos limpas e falar: eu estou limpo por causa do sangue de Jesus Cristo, inocente e Deus que morreu por mim. Então é importante nós participarmos disso, porque há esse quarto elemento, esse quarto dispositivo. E se você vai fazer parte desse quarto dispositivo aqui com Cristo ou não, depende do que você vai decidir hoje. Como você vai se comportar com a justiça de Deus. Veja bem, Deus ama a justiça e colocou esses dispositivos. Não dá para ignorar que debaixo de tantas leis científicas não há um legislador. Ele tem essas leis e nós precisamos entender quem é o legislador, quem é o nosso juiz e como essas leis se relacionam conosco. Agora é o tempo de nós fazermos a paz com Deus, para que a justiça nós sejamos cobertos pela justiça de Deus e para que um dia esse quarto elemento, o bônus, o reino milenar de Cristo, seja também uma realidade em nossas vidas e nós façamos parte dessa vida com Cristo. Então, com isso, nós terminamos aqui o esclarecimento desses 3 dispositivos e vamos orar, terminando essa pregação. Santo Deus, nós te agradecemos porque o Senhor não nos abandonou, mesmo depois do pecado, mesmo depois da queda, mesmo depois do nosso coração estar totalmente inclinado para o mal. O Senhor ainda criou esses 3 dispositivos. O Senhor já tinha de antemão preparado esses 3 dispositivos de proteção da justiça para a contenção do mal, para que tenhamos uma vida sossegada aqui. Mas acima de tudo, Pai, não apenas agradecemos porque o Senhor preserva a tranquilidade dessa vida e faz desse mundo um lugar mais tolerável, desde que sigamos e executemos com esses dispositivos, mas suplicamos, Pai, que o Senhor alargue o seu aprisco e traga mais pessoas que vão se apaixonar pela sua justiça e se render aos seus pés. Santo Deus, salva as pessoas, continua trazendo suas ovelhas perdidas para o seu aprisco, para que um dia, todos juntos, estejamos reinando com o Senhor, no reino perfeito e milenar,
que o Senhor nos reserva. Em nome de Jesus, aquele que é a justiça, ama a justiça, sofreu pela justiça para que tenhamos a salvação. Amém.